Olá, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso Descomplicando a ABNT. Meu nome é Cristiane e vou estar apresentando para vocês o primeiro módulo do nosso curso. Bom, esse primeiro módulo nós vamos tratar especificamente de 3 normas. A norma 14.724, que trata da apresentação de trabalhos acadêmicos, a norma 6.024, que trata da numeração progressiva das sessões, a norma 6.027, que trata do sumário. Então, o que é a ABNT? A ABNT, ou Associação Brasileira de Normas Técnicas, é uma entidade privada sem fins lucrativos responsável pela elaboração das normas brasileiras, e ela atua desde 1940. Tem como missão oferecer ao país conhecimento sistematizado através de documentos normativos. As normas técnicas permitem a produção, comercialização e uso de bens e serviços, contribuindo também para o desenvolvimento científico-tecnológico, para a proteção do meio ambiente e para a defesa do consumidor. Então, por que normalizar? Primeiramente, para assegurar a qualidade do seu trabalho e facilitar o processo de comunicação e intercâmbio de informações, proporcionando uma visão uniforme da produção científica. Resguardar também os direitos autorais, uma vez que todo o autor, todo trabalho que você citar no seu trabalho, na sua pesquisa, ele vai ser contemplado com o nome dele lá como a fonte de pesquisa, a fonte que você consultou. Então, ele vai ser resguardado o direito autoral dele. Outra coisa é que teses, dissertações na UFC são obrigatoriamente depositadas no repositório institucional e, atualmente, também os TCCs, ou seja, seu trabalho acadêmico vai ficar disponibilizado tanto no repositório institucional quanto no catálogo do Pérgamo. Artigos periódicos, para serem aceitos, seguem as normas da revista. As revistas, especificamente, têm algumas normas internas, mas que não são tão diferentes das normas da ABNT. Então, você pode estar utilizando também essas normas para ver mais ou menos como será feito o artigo para a sua revista, por exemplo. Para uma revista que você solicitou que fosse publicado o seu artigo. E a normalização aparece sempre como um critério de avaliação na qualidade dos trabalhos acadêmicos. Então, o que a biblioteca, ou o sistema de bibliotecas da UFC, oferece para que haja essa normalização dos trabalhos acadêmicos, Em primeiro lugar, nós orientamos a utilização das normas da UFC, da ABNT. Temos também o Guia de Normalização da UFC, que é um documento embasado e aprovado pelo Conselho Universitário. Temos também o template, que é um modelozinho de trabalhos acadêmicos, que nós temos tanto no Word, como no LibreOffice, como no LaTeX. Temos também treinamentos de normalização, como esse, e oferecemos também acesso à coleção da ABNT, através do catálogo Pérgamo, que você tem acesso com a sua matrícula e senha. Temos também o catálogo, que é um gerador de ficha catalográfica, e disponibilizamos ferramentas de auxílio à normalização. Ou seja, existem algumas ferramentas em que você pode, preenchendo alguns campos, gerar uma referência bibliográfica, por exemplo, e isso facilita muito o seu trabalho. Então, tudo isso você pode consultar no site da biblioteca, que é esse que aparece aí na tela, biblioteca, na parte de serviços e produtos, normalização de trabalhos acadêmicos. Bom,
Essa norma, a 14.724, ela especifica os princípios gerais da elaboração de trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e outros, né? E visa sua apresentação a uma instituição, uma banca e uma comissão examinadora, e define os termos utilizados, né? Ela tem como referência todas essas normas aí, a 6.023, que é de referências, 6.024, numeração progressiva das sessões, 6.027, que é sumário, 6.028, resumo, 6.034, índice, 10.520, citação, 12.225, lombada, Código de Catalogação Anglo-Americano, normas de apresentação tabular do IBGE. Ou seja, essa norma específica, ela é tipo um esqueleto do seu trabalho, de como ele vai estar organizado, e ela apresenta vários pontos gerais dessas outras normas. Então, é uma norma bem geral, né? Não vai tratar de nada especificamente dessas normas que são a referência dela, mas ela vai citá-las e de forma que você saiba como vai ficar organizado o seu trabalho acadêmico, né? E aqui nós temos a estrutura do trabalho acadêmico, como é que ele está dividido e subdividido. Primeiro tem a parte externa, que é a capa e a lombada. A parte interna, que subdivide em elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais. Nós vamos estar vendo isso detalhadamente mais à frente. Primeiramente, nós temos aqui a parte externa, que é a capa, que é obrigatória, a lombada, que é um item opcional. A lombada leva o número 12.225, é a parte do trabalho que reúne as margens internas das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas, enfim. Deve constar o último sobrenome, aqui no topozinho tem o último sobrenome do autor, o título do trabalho, de forma longitudinal, legível de cima para baixo, e o ano de apresentação do trabalho, a 1 centímetro da borda inferior. A capa é a proteção externa do trabalho, sobre a qual se imprimem informações indispensáveis à sua identificação. Deve constar o brasão da universidade, seguida da instituição, e no caso você vai fazer da instituição maior para menor, e aqui tem, por exemplo, Universidade Federal. Se seu curso tiver um departamento, você vai colocar departamento de matemática, aí logo abaixo curso de matemática, enfim. E aqui no exemplo, no caso dos nossos cursos aqui no campo, como a gente não tem departamento, você vai colocar Universidade Federal, campus de Russas, curso de engenharia de software, por exemplo. Vai da instituição maior para menor. E logo abaixo você vai colocar o autor, em seguida o título, se houver subtítulo, separado por 2 pontos. Abaixo, o local e o ano de entrega do trabalho. Então, nós vamos estar vendo essas 3 partes internas agora mais detalhadamente. As partes pré-textuais, textuais e pós-textuais. Inicialmente, as pré-textuais são essas aqui destacadas. Então, depois da capa, obrigatoriamente vem
folha de rosto. O que é a folha de rosto? Ela contém a identificação do trabalho, só que ela tem elementos mais específicos. Aqui deve constar, em primeiro lugar, o seu nome do autor, depois o título, e aí nós temos aqui um itemzinho chamado natureza do trabalho. Aqui você vai colocar o objetivo do seu trabalho. O que você pretende com esse trabalho? Eu quero obter o grau de bacharel. Então, você vai colocar trabalho de conclusão de curso, tal. E aí, tem todo esse textinho aqui que vocês podem ver ele bem direitinho lá no guia de normalização da UFC. Abaixo da natureza do trabalho, você vai pôr o nome do seu orientador e, se tiver, também o co-orientador. Por último, o local e o ano de entrega. Só lembrando que aqui nós temos um recuo da margem esquerda de 8 centímetros e entre linhas, na natureza do trabalho, no caso, entre linhas, espaçamento simples. Nós vamos tratar dessa parte de espaçamento mais à frente, mas já para deixar fixado na memória, a gente já mostra logo aqui, tá bom? Depois da folha de rosto, nós temos a ficha catalográfica. A ficha catalográfica é um item obrigatório também, né? Consta esses códigos da CR2 que eu falei logo no início, a classificação da CDD e a tabela de autores do PHA. Como você vai fazer? Você vai entrar nesse site, fichacatalográfica.ufc.br, e lá você vai preencher alguns campos e vai gerar eletronicamente a sua ficha, tá bom? Essa ficha, ela sempre fica em todas as publicações para facilitar o intercâmbio de informações nas bibliotecas e unidades de informação. Então, você já deve ter visto alguma ficha dessa em um livro, por exemplo, né? Então, nos TCCs, nos trabalhos acadêmicos, elas também são obrigatórias. A errata é um item opcional e atualmente a gente não utiliza muito porque a errata ela era muito utilizada quando existe a obrigatoriedade de entregar os trabalhos impressos, né? Então, após finalizar o trabalho, se constatava que tinha algum erro, aí a pessoa ia lá e fazia uma notazinha, né? Dizendo em qual página ela tinha errado tal coisa e o que era para ser entendido ou lido de outra forma, né? Primeiro, ela é constituída pela referência do trabalho, pela lista das folhas e linhas em que ocorrem os erros, seguidas das devidas correções. Talvez vocês já devam ter visto também isso em livros, né? Mas, atualmente, assim, em trabalhos acadêmicos, como a gente está utilizando muito digital, a gente não está vendo muito ultimamente. Então, é só mesmo por curiosidade. Depois, nós teremos a folha de aprovação, um item obrigatório também, tá? Muito parecido com a folha de rosto, só que tem alguns detalhes a mais. Você vai primeiro deve constar primeiro o nome do autor, título, natureza do trabalho novamente, né? O recuo também é de 8 centímetros da margem esquerda, a data de aprovação, e aqui abaixo você vai colocar a banca examinadora. Aqui você já não vai colocar o orientador. Por quê? Porque o orientador
vai estar aqui na banca examinadora. Ele vai estar integrando a banca. Então, você já não vai pôr mais o nome dele na folha de rosto, você punha o nome do orientador. Na folha de aprovação, você vai só listá-lo na banca, né? E aí, a data de aprovação, você pode pôr a data, membros da banca com respectivas titulações, e aqui ela fala de assinatura, mas como os nossos trabalhos vão ser disponibilizados no repositório institucional e ficarão abertos, né, ao público, então a gente orienta que não hajam assinaturas no TCC, que vai ser entregue. Tem um documento interno, né, da banca que é assinado pelos componentes e entregue a você. Mas para o trabalho, para a publicação do trabalho, a gente deixa tudo em branco mesmo, porque vai ser disponibilizado na internet, então não é bom que contenham assinaturas. E depois depois da folha de aprovação, teremos a dedicatória, que é um elemento opcional também. É um texto curto, onde o autor presta homenagem ou declara ou dedica o trabalho a alguém. Deve iniciar do meio da folha para baixo, com o recuo da margem esquerda de 8 centímetros também. E não é necessário colocar a palavra dedicatória. Depois disso, nós teremos os agradecimentos, outro elemento opcional, né? Aqui você vai listar pessoas, né, que foram relevantes para você, para o seu curso, que ajudaram você de alguma forma, porque a gente não chega no fim sozinho, né? A gente precisou de professores, de colegas, de familiares, todos contribuíram para que a gente tivesse essa vitória no final, né? Então, é um elemento opcional, mas fica bonito se você fizer. Outro elemento opcional é a epígrafe, né? A epígrafe é uma citação, um pensamento relacionado ao assunto do trabalho. Algumas pessoas às vezes usam de poesia para colocar no seu trabalho, né? Às vezes a poesia pode até ter a ver com o seu trabalho ou não, às vezes a pessoa só põe a poesia mesmo porque achou bonito. Mas geralmente a epígrafe é para ser uma frase que seja realmente relativa ao trabalho, né? E é necessário não é necessário colocar a palavra epígrafe, né? Inicia-se abaixo do meio da folha também, mais abaixo, e com recuo de 8 centímetros da margem esquerda. E também, nós temos aqui um primeiro exemplo, né, do epígrafe. E também se você quiser, você pode também colocar uma epígrafe sempre nas sessões primárias, né, após as sessões primárias, por exemplo. Na seção 2 do seu trabalho, você pode pôr um epígrafe, depois continuar o seu trabalho, mas geralmente as pessoas só colocam epígrafe logo no iníciozinho mesmo do trabalho. E o resumo. O resumo, ele é um elemento obrigatório. Certo? E aqui a gente não vai tratar muito do resumo, porque vai ser mais detalhado em outro módulo, né? Mas você já fica sabendo que ele é um elemento obrigatório e tanto em português como em letra estrangeira, né? Em letra vernácula estrangeira. Da mesma forma que você fez o seu resumo em português, você vai traduzi-lo ou para o inglês, geralmente para o inglês, né? Mas tem algumas bancas que aceitam que
que seja traduzido para francês ou para alguma outra língua, mas o normal é que seja em inglês. E aqui nós vamos começar a sessão das listas, né? Que são todas opcionais também. Né? Inicialmente nós temos a lista de ilustrações, que aqui nessa lista é uma lista mais geral, né? Você pode ver que tem figuras e tabelas. Por quê? Porque não uma lista só, a gente vai ver mais à frente. Porque no caso aqui, só tem duas listas só tem duas figuras, só tem uma tabela, então fez-se uma lista só para agregar tudo, né? Elaborado de acordo com a ordem que é exibida no texto, e cada item designado por seu nome específico, número, travessão, título, o respectivo número da página. Recomenda-se que se faça a lista individual. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficam as listas individuais. Lista de tabelas, também opcional. Aqui no caso eu tenho muito mais tabelas, então eu organizei tudo numa listinha. É um item opcional? Mas vai deixar o seu trabalho muito mais organizado e muito mais bonito para a apresentação na banca e para a apresentação na comunidade acadêmica em geral, né? Lista de siglas é outro item opcional, mas se você fizer, vai dar assim todo um destaque ao seu trabalho, vai ficar bem organizado, né? Mostra sua preocupação com um pesquisador que está avaliando o seu trabalho. Lista de símbolos. E logo após as listas, nós temos esse outro elemento obrigatório, que é o sumário. Né? O sumário, o número dele, da norma dele é 6.027. Né? Apresenta as divisões e seções do trabalho, na mesma ordem, grafia que sucedem no texto, acompanhado pelo respectivo número da página ou folha. Os elementos pré-textuais não devem constar, ou seja, aqueles elementos que eu falei no início, folha de rosto, epígrafe, todos esses elementos pré-textuais, ou seja, antes do trabalho em si, não constam no sumário. Os títulos são alinhados pela margem do indicativo de seção mais extenso, e caso o trabalho seja apresentado em mais de um volume, deve constar o número completo, o sumário completo em cada um. Vocês devem notar aqui que ele fala aqui, apresentam as divisões e seções do trabalho na mesma ordem e grafia em que se sucedem no texto. Ou seja, no sumário, se você fez a introdução em negrito, com caixa alta, lá no seu trabalho, no corpo do seu trabalho, deve estar do mesmo jeito que está a formatação dele no sumário. Então, se no sumário tiver em itálico, tiver alguma parte do sumário em itálico, no seu trabalho, aquele item, aquela seção, deve também estar em itálico. Agora a gente vai para outra parte, né, que é a parte interna, que é a parte textual. Essa parte a gente não vai ver muito a questão de como escrever, de como elaborar o texto, porque as normas são mais indicativas de como organizar o trabalho, não a metodologia, né? Como um trabalho deve ser escrito. Então, vamos ver só alguns tópicos. A introdução.
é a parte inicial do texto, onde são apresentadas os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração. Deve fornecer uma visão geral da pesquisa, incluindo hipóteses, se houver, delimitação do assunto e objetivos da pesquisa. Desenvolvimento é a parte principal do texto que detalha a pesquisa ou estudo realizado. Aí dividem-se em seções, subseções, e geralmente dividem-se em revisão de literatura, material e métodos, resultados, discussão dos resultados. Na conclusão, você vai apresentar suas considerações finais, apoiados no desenvolvimento do assunto, sintetizando os resultados obtidos, podendo apresentar propostas e sugestões em razão dos dados coletados e discutidos. A parte pós-textual. Nós temos aqui referências, glossários, apêndices. Vamos dar uma olhadinha. As referências, nós temos a norma 6023. Aqui também vamos dar só uma olhadinha básica, porque vai ser detalhado em outro módulo. É uma listagem das publicações citadas na elaboração do trabalho. Glossário, outro elemento opcional, né? É uma listagem alfabética de palavras ou expressões de uso restrito ou de sentido obscuro, né? Utilizado no texto acompanhado das respectivas definições. O apêndice também é opcional. Lembrando que o apêndice, no caso, ele é um documento produzido pelo autor, né? A fim de complementar a sua argumentação. Deve ser precedido da palavra apêndice e indicado por letra maiúscula consecutivas, travessão e o respectivo título, ou seja, apêndice A, travessão, o título do apêndice, e aí embaixo você vai colocar o que é, por exemplo, é um questionário, então você vai botar logo abaixo. O anexo é um documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Deve ser precedido da palavra anexo, identificado com letra maiúscula consecutiva, travessão e o respectivo título. Ou seja, anexo A, travessão, título do anexo. Tá. O índice, outro elemento opcional, é a relação de palavras ou frases significativas ordenadas segundo determinado critério, que remete para informações contidas no texto. E geralmente ele é elaborado em ordem alfabética, ou seja, tem uma palavrinha lá, aí ele tem também o número da página que aquela palavra está, enfim. Quanto ao formato, né, as regras gerais de apresentação. Se for impresso, ele deve ser impresso em papel branco ou reciclado, formato A4, em cor preto, exceto as ilustrações. O texto deve ser digitado em preto, podendo utilizar cores somente para as ilustrações. A fonte Arial ou Time New Roman, sempre essas duas, tá? Nenhuma outra. Tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive a capa. Exceções. Nas citações longas, vocês vão estar vendo citações mais em outro módulo, mas citações longas são citações com mais de 3 linhas, por exemplo. Notas de rodapé, paginação, dados de catalogação, legendas, fontes de ilustrações, devem ser todas digitadas em tamanho menor, tamanho 10.
elementos pré-textuais, seções principais, os pós-textuais, com exceção da ficha catalográfica. Deve iniciar numa página ímpar, ou seja, por exemplo, você começou a introdução, uma seção primária, seção 1, introdução. E aí, a seção 2, você continua e ela termina só duas linhas na outra página, só que você já vai começar a seção 2. Então, a seção 2, você vai ter que botar ela em outra página, porque ela tem que iniciar numa página distinta. Não pode continuar, a não ser que seja uma seção secundária. Eu vou estar mostrando mais detalhadamente para vocês. As margens. A margem esquerda e superior 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. Para o verso, direita e superior 3 centímetros, esquerda e inferior 2 centímetros. Isso aqui é só no caso de ser impresso, né? Que vai ser frente e verso, mas no caso, como a gente geralmente está fazendo tudo digital, a gente não vai nem se ater muito a essa questão. Só lembre que as margens são direita e superior 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. Natureza do trabalho, folha de rosto, de apresentação, deve ser alinhada à margem a partir do meio da página, com recuo de 8 centímetros à esquerda. Citações longas, mais de 3 linhas, observa um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. As margens dos parágrafos no texto, recuo de 2 centímetros da margem esquerda. Notas de rodapé devem ser digitadas dentro das margens, separadas por uma linha de 5 centímetros a partir da margem esquerda. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui você tem essa parte que nos interessa. Superior, esquerda e direita inferior. E aqui um exemplo no texto. Parágrafo, recuo de 2 centímetros. Citações longas, recuo de 4 centímetros. E aqui o que ele falou da nota de rodapé, essa linhazinha aqui que separa a nota de rodapé do texto, certo? 5 centímetros. Imagem natureza do trabalho, como eu já falei, recuo de 8 centímetros da margem esquerda e entre linhas 1 centímetro. Espaçamento. O espaçamento do texto, em geral, inclusive em resumo, é de 1 centímetro, o espaçamento é de 1,5, com exceção citação longa, nota de rodapé, referência, legenda, fontes, título das ilustrações, devem ser digitados em espaço simples. As referências devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. As citações longas devem ser separadas do texto, que as precede e sucede por um espaço simples em branco. Os títulos das seções primárias devem iniciar em página distinta, que eu falei anteriormente. Os títulos das subseções devem ser separados do texto que o precede e sucede por um espaço de 1,5 em branco, ou seja, sempre dá um enterzinho depois das seções, tanto das seções primárias como das subseções. Dá um enter após.
E as sessões primárias sempre iniciam em folha distinta. Nunca continue ela ao longo do... Você parou uma sessão primária, não continue na mesma folha. Passe para a folha seguinte e inicie a sessão primária. Bom, aqui a gente vai estar falando um pouquinho mais dessa questão da numeração progressiva das sessões. É a norma 6024. O indicativo numérico de uma seção antecede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere em branco. Não se utiliza ponto, hífen ou qualquer pontuação ou sinal entre o indicativo numérico e o texto. Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária. Os títulos das seções devem ser destacados gradativamente da primária à quinária, utilizando de recursos, caixa alta, negrito. Isso aí eu vou mostrar bem direitinho para vocês na próxima imagem. Errata, agradecimentos, resumo, língua vernácula, resumo em língua vernácula, em língua estrangeira, lista de ilustrações, apêndices e anexos não são numerados e apresentam-se centralizados. Os títulos das seções primárias devem começar em folha distinta na parte superior, alinhada à esquerda. Quando digitados dos dois lados, na folha devem iniciar em página ímpar. Os títulos das seções da secundária quinária devem ser separados dos textos que os precede e sucede por um espaço de entrelinhas de 1,5 em branco, ou seja, por um enter. E aqui nós temos um exemplo das seções, né, que ele falou. A seção primária é só um númerozinho. A seção secundária, 2 números. A seção terciária, 3 números. Quaternária, 4 números. Quinária, 5 números. E aqui você vê a progressão dos destaques que ele foi dando para as seções, por exemplo. Aqui na primária, ele está todo em caixa alta e negrito. Já na secundária, ele tirou o negrito, agora está só em caixa alta. Na terciária, está em negrito, mas está em minúsculo. Na quaternária, está em minúsculo, mas não tem mais o negrito. Na quinária, está em itálico, ou seja, para cada seção, é bom dar um destaque diferente, certo? É isso que ele quis dizer no texto anterior. E aqui nós temos um exemplo de como é que está aqui, ó. É importante notar que quando se trata de uma seção primária, você vai colocar só uma numeraçãozinha e depois o título da seção. Você não vai colocar um ponto, né? Os pontos só virão a partir da seção secundária, mas entre a numeração e o texto não tem ponto, certo? As alíneas e subalíneas. Uma linha é quando for necessário enumerar diversos assuntos de uma seção que não possuem um título próprio, né? Devem ser divididos em alíneas. A disposição gráfica deve obedecer às seguintes regras. Parágrafo anterior, as alíneas terminam em 2 pontos. As alíneas são ordenadas alfabeticamente por letras minúsculas seguidas de parênteses. E aqui nós temos um exemplozinho. Ele fez um textinho aqui e aí ele quer explicar mais alguns pontos daquele parágrafo, mas não quer fazer outra seção para isso, então ele vai só destacar isso em alíneas. Então ele colocou A, parênteses, e aí explica tal. E se dentro dessa linha
ele ainda quiser especificar mais alguma coisa, ele pode fazer uma subalínea, que é o que a gente vê bem aqui, ó. Quando a exposição da ideia exigir, a linha pode ser dividida em subalíneas. A disposição gráfica das subalíneas obedece às seguintes regras. É somente um travessão e a explicação, no caso. Não vai ter outro A dentro do... É só C, ponto C, né, no caso. C, tal, tal, tal. E aí eu ainda quero explicar mais alguma coisa dessa linha, então eu coloco um travessãozinho, um hífenzinho, e aí explico alguns pontos e pronto. A paginação deve ser contínua, em algarismos arábicos, a 2 centímetros da borda superior. As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas a partir da folha de rosto, mas não numeradas. Ou seja, você vai contar, você não conta com a capa no seu trabalho e nem com a folha de rosto. Você vai contar a partir da... com a folha de rosto, não. Perdão. Nem com a página da ficha catalográfica. Você vai contar folha de rosto, folha de aprovação, lista se tiver, resumo. Você conta todas essas páginas. A capa não conta e nem a ficha catalográfica, nem a folha da ficha catalográfica. E aí, a numeração só vai aparecer, ela só vai aparecer na parte textual do trabalho, ou seja, na introdução. E obras contendo mais de um volume seguem a numeração dos primeiros e tal. Apêndice e anexos têm páginas numeradas, seguindo as do texto. As ilustrações. Ilustração é a designação genérica de uma imagem, né, que pode ser um desenho, um esquema, um fluxograma. A sua identificação aparece na parte superior, precedido da palavra designativa, número de ordem de ocorrência e travessão e o título. Aqui nesse exemplo, a gente tem aqui a figura 20, né, que é o número de ordem que ela aparece no texto, travessão e o título da figura. E aí, após isso aqui, na parte inferior, deve constar a referência dessa figura. Aqui, quando eu colei a imagem, eu acho que não... que cortou um pouco aqui embaixo. Aqui embaixo deve constar a fonte, tá bom? E mesmo que tenha sido você tirou a foto, aí você põe lá, fonte elaborada pelo autor. Se tiver sido de um livro, aí você coloca, depois vocês vão ver nos módulos de referência e tal, como faz isso. Põe lá o autor e o ano, certo? As ilustrações devem ser citadas no texto e inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere. Sugere-se a centralização, a ilustração e ajustar o título à largura da mesma. A tabela. A tabela, a mesma coisa, né? É um dado numérico, se destaca como informação central, deve ser elaborada conforme as normas de apresentação tabular do IBGE. A identificação aparece na parte superior, precedida da palavra tabela, número da ordem de ocorrência no texto, travessão e título. Aqui você vê que está bem direitinho. Tabela, o número, o título e embaixo tem a fonte,
certo? Então, nas figuras, nas ilustrações, deve ser do mesmo jeito, tá? E aqui algumas observações. Citação. O que é citação? Vocês vão ver isso no módulo posterior mais detalhado. A citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte, né? No caso, pode ser uma menção indireta, né? Você indiretamente cita um autor, você cita ele, a ideia dele no seu texto, mas aí é só uma ideia, mas não necessariamente um parágrafo, um pesquisador que você usou para apoiar seu trabalho. Mas aí você vai citá-lo nas referências. E existem também outras formas de citações que vocês vão ver detalhadamente no outro módulo. E aí elas são elaboradas conforme a ABNT 10.520. As siglas. As siglas, quando aparecem pela primeira vez no texto, convém que você cite ela primeiramente por extenso, seguido da sigla, entre parênteses. Por exemplo, na primeira vez que eu menciono no meu texto a palavra a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, primeiramente eu vou colocar ele por extenso, seguido da sigla, e aí, posteriormente, mais lá na frente, eu vou citar novamente, eu posso colocar somente a sigla. Mas na primeira vez que eu vou citá-lo no texto, é bom que eu coloque por extenso, né, para facilitar um pouquinho a leitura do pesquisador, né, do avaliador, enfim, quem estiver lendo o seu texto, tá bom? E aqui as referências do que a gente utilizou nessas normas aqui. Obrigada. Qualquer dúvida vocês podem colocar lá no Classroom, né? E vou deixar também um pequeno exercício para vocês de um quiz, tá bom? E até a próxima e continuem, né, no próximo módulo com as normas da BNT para a gente aprender um pouquinho mais. Obrigada.